A gente fala que a endometriose, que para quem não sabe, por definição, é o endométrio, que é aquela capa que fica dentro do útero, que ele sai para fora do útero, ele vai para a pelve, vai para os ovários, vai para o intestino. Casos raros, aí eu tenho paciente com endometriose no diafragma. Nossa. Eu tenho paciente com endometriose no pulmão, entendeu? Então, casos raros. Nós sabemos que o câncer de colo do útero hoje, ele é considerado IST. Ele é evolução de um HPV. E o HPV, a história natural dele, é uma evolução lenta. Então, dá para você prevenir ou pegar ali numa lesão inicial ainda, que dá pra você fazer uma CAF, uma conização e resolver o problema da paciente. Olá, pessoal! Vamos começar mais um Pode Medicar. Hoje estou com uma convidada muito importante, que eu tenho muitos assuntos para tratar e eu tenho certeza que vocês vão amar. Mandaram várias perguntas. Estou aqui com a ginecologista e obstetra Rafaela Pinel. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui hoje. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos dar uma destrinchada boa aqui em vários muita assuntos. Informação que todo mundo precisa saber. Muito. E principalmente os pacientes de dor crônica, né? Que a grande maioria é mulher. E vamos começar aí nosso assunto, então. Vamos lá. Quem é a Rafa? Fala aí pro pessoal. Então, eu sou a Rafaela, eu sou mineira, não sou capixaba, mas já moro aqui no Espírito Santo desde 2011, eu mudei pra cá. E aí eu fiz minha faculdade aqui no Espírito Santo, na antiga Univix, que virou Multivix depois, e fiz minha residência médica na Santa Casa de Vitória, que é da Mescan, né? Eu formei lá na Mescan. Você formou Xambô. lá, né? Então, o Xambô era meu chefe. Eita! Que é o cara, né? É o cara. É o cara aqui no Espírito Santo. É. E aí, um dos meus objetivos em escolher a Santa Casa, no caso que tinha a UFES também, a UCAM, que é um serviço forte também, mas eu optei pela Santa Casa pela questão ginecológica. Eu sempre me identifiquei mais com a ginecologia do que com a obstetrícia. Então, hoje, apesar de eu ser obstetra de formação, eu atuo muito pouco na obstetrícia. Eu estou submetida, assim, a 10% da minha carga horária só, que é da obstetrícia. Que é um pré-natal de alto risco do Estado e rotina na maternidade. Então, assim, atualmente eu faço pouquíssima obstetrícia. Mas o meu foco hoje em dia é maior na ginecologia, né? Vim parar aqui em São Mateus por conta de ter casado com um veneziano, que é aqui do lado, né? Então, nós optamos por morar mais perto da cidade dele, né? Que é Nova Venécia. E sou mamãe do Ítalo, que tem 1 ano e 1 mês. Eita! E agora eu tô voltando, assim, nos últimos 6 meses eu voltei a trabalhar num volume de carga horária um pouco maior, que eu separei esse período do pós-nascimento dele para ficar mais com ele. Importante, né? Importante. Então, agora eu tô voltando, e aí por isso que eu falei, vamos aceitar agora o convite, Legal. que já tinha sido, né? No passado, mas eu tava naquele puerpério ainda, e aí eu falei, vamos voltar lá pra gente conversar, porque são temas muito interessantes, né? Sim. As pacientes gostam, tem muitas dúvidas sobre ginecologia, né? E uma coisa, assim, que eu observo, né? Dentro dessa área da ginecologia, é a falta de conhecimento, ou às vezes pegar conhecimentos muito fragmentados, sabe? De não profissional. Então, acho que a gente fazer hoje traçar essa linha aí de raciocínio para quem estiver nos escutando, né? Deixar algumas perguntas e vamos começar a trabalhar elas aí, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar pela dor da endometriose, certo, né? Que é uma doença negligenciada, como você falou. Como é que chega para você, Rafa, essas pacientes, a queixa, quando suspeitar? Então, a endometriose é uma doença que está cada vez mais prevalente, né? O mecanismo dela de surgimento ainda não é totalmente compreendido. A gente tem alguns fatores de risco bem estudados já sobre o desenvolvimento da doença. Mas apesar de ser uma doença que está muito em alta agora, as pacientes já chegam para mim com uma coisa que era óbvia, mas assim, sem diagnóstico, né? Então, o que elas chegam sempre falando é a dor pélvica crônica, dor durante o ato sexual também, que é muito presente. E também chega um público para mim de infertilidade, e aí eu vou futucar e acho endometriose. Que a gente sabe que tem uma relação muito grande entre essas duas condições, infertilidade e endometriose. Então, o meu público hoje no consultório é muito alto, assim, um número muito alto de mulheres com endometriose. E aí a queixa é sempre essa, assim, eu tenho muita cólica no período menstrual, eu tomo remédio, não melhora com nada, vou pro hospital, ou não consigo trabalhar, não consigo estudar. Geralmente é um quadro progressivo, começa de uma maneira mais leve, vai evoluindo. E aí, às vezes, tem outros sintomas muito específicos, já de casos mais avançados.
Então, aí a gente vai linkando esses casos, mas hoje em dia, por incrível que pareça, assim, como eu tenho um público muito forte de endometriose no consultório, elas já vão pra mim sabendo mais ou menos que elas têm endometriose. Não tem como fechar o diagnóstico sem passar pelo médico, né? Mas elas já vão com uma ideia porque uma paciente indica a outra. Entendi. Aí elas falam assim, minha amiga que tem endometriose consulta com você, aí eu vim porque eu acho que eu também tenho. Elas já chegam afirmando mesmo. E aí a gente vai partir para as investigações a partir do que elas falam, né? A preocupação muito comum das pacientes com endometriose é se tudo é cirúrgico. Como é que funciona aí, né, para explicar para elas que nem tudo é cirúrgico? Como é que é essa linha? Chegou, né, a conduta, o que você precisa fazer com essas pacientes? Como é que é? Então, o maior medo é a cirurgia mesmo, né? Então, elas assustam geralmente quando pegam um laudo de uma ressonância, de um ultrassom para mapeamento, e elas já acham que vão ter que ser operadas. Mas a cirurgia, ela tem indicações específicas, né? A gente fala que a endometriose, que para quem não sabe, por definição, é o endométrio, que é aquela capa que fica dentro do útero, que ele sai para fora do útero, ele vai para a pelve, vai para os ovários, vai para o intestino. Casos raros, aí eu tenho paciente com endometriose no diafragma. Nossa! Eu tenho paciente com endometriose no pulmão. Olha. Entendeu? Então, casos raros. Mas isso que é endometriose. Então, onde tem o foco ali de endometriose, existem alterações hormonais, inflamatórias, imunológicas, que vão favorecer o desenvolvimento da doença. Então, sobre o tratamento, eu falo que tem que ser um pilar. Não adianta só fazer o bloqueio hormonal, que é a primeira linha de tratamento, que é dar uma medicação, seja qual via for, para bloquear a menstruação, que é o tratamento que deve ser oferecido primeiramente a todas as mulheres que não querem engravidar. Mas tem o pilar cirúrgico, quando necessário, e tem o pilar de estilo de vida, que é uma grande parte que o pessoal não faz. Que não quer fazer. Que é atividade física, suplementação, dieta, né? E aí a cirurgia, elas já chegam, apesar de chegarem assustadas, achando que vão para a cirurgia, é uma minoria de pacientes, né? Só que não tem como falar para você assim, isso é sempre cirúrgico. Por quê? Porque tem que analisar caso a caso. E a evolução também, exatamente. né? Essa paciente tem desejo reprodutivo, essa paciente sangra muito, essa paciente já tentou usar todas as terapias medicamentosas, porque dor refratária é uma das indicações de tratamento, né, de cirúrgico. Mas aí tem que ser aquela dor que a paciente já tentou fazer tudo para evitar uma cirurgia. Por quê? Fazer uma cirurgia hoje não é garantia de que ela não vai precisar fazer amanhã. Isso é importante. Então, se você já manda o paciente para cirurgia, a paciente não faz nada do que precisa ser feito, não muda, que é né? o básico, ela vai voltar para a mesa depois, né? Sem contar que cirurgia pode acontecer complicação, né? Sim. Pode ter lesão de outras estruturas, então é sempre bom evitar a primeira cirurgia. Mas, assim, caso de indicação formal, assim, é basicamente a dor crônica refratária. Né? Alguns casos de endometriose também na parte vesical, na parte de uretra, que também, né, são casos mais graves, né? Isso, são casos mais graves, dependendo do acometimento intestinal também. Se você já tem um acometimento maior de 50% da luz do intestino, 30% algumas literaturas falam, outras falam 50%. Já tem indicação de cirurgia, porque pode obstruir, né? Então, a gente tenta evitar também de deixar a paciente chegar no cirurgião já com um quadro extremamente complicado. Entendi. Então, são cirurgias que podem, assim, se mexer no intestino, pode virar uma colostomia. Sim. Se mexer na bexiga, pode ter que usar a sonda por um certo tempo, porque tira um pedaço da bexiga. Então, assim, casos e casos. Aí é só analisado em consulta com um profissional que esteja acostumado a mexer com endometriose. Então, assim, eu não faço a parte cirúrgica. Eu não sou cirurgiã. Já auxiliei muitas cirurgias na minha vida de endometriose, mas aqui em São Mateus, desde que eu me mudei, eu não tenho essa prática mais. Fazia isso mais lá em Vitória, né? Auxiliava uma cirurgiã lá, bacana. E aí, a parte da cirurgia é uma parte muito importante, mas não é a única. Na verdade, é a ponta do iceberg. Porque elas ficam assim, endometriose, vou operar. Não é bem assim, né? Exatamente. É importante elas entenderem isso. Outra coisa
forte ali, né? Eu acredito lá no seu consultório, que a gente estava falando antes de começar, é a síndrome do ovário policístico, que também causa infertilidade, né? E isso aí, também Rafa, tem chega muito, lá aquela paciente já... Porque a gente observa que as mulheres estão querendo engravidar um pouquinho mais tarde, Sim. né? E aí vem pro seu consultório com essa queixa de não estar conseguindo engravidar. Como é que funciona? Aí descobre um ovário policístico. Conta pra gente, né? Pra quem estiver aí assistindo a gente. Como é que funciona? Então, olha só. A SOP, eu vou agora até puxar um negócio pro lado pessoal. Eu tenho SOP. E aí, eu fui estudar medicina mais integrativa, eu fui sair da casinha, né? Como diz o outro, né? Pra estudar fora, porque eu tenho SOP. E eu me vi, quando eu casei, eu falei, eu vou parar de tomar anticoncepcional pra ver como eu funciono, né? Como é meu ciclo. E aí eu me deparei com uma SOP bem importante, né? Com infertilidade, com anovulação, né? Fiquei muitos meses sem menstruar. E aí eu chegava para alguns colegas e eles falavam assim, Rafaela, mas aí é só você induzir a ovulação. Se você quiser engravidar, você induz a ovulação. Aí eu falava, cara, não é possível que é só isso, né? E aí eu fui sair para estudar, então assim, hoje meu número de pacientes com SOP também é muito alto. Mas a paciente com SOP é um distúrbio metabólico, né? A gente sabe que as pacientes com SOP, elas têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional quando engravidam, síndrome metabólica, diabetes no futuro, tipo 2, né? Então, são pacientes com metabolismo alterado. Excesso de insulina, né? Resistência à insulina, né? Alimentação muito rica em carboidratos. E aí, são pacientes difíceis de manejar por causa disso. Porque quando o tratamento depende basicamente do paciente mudar o estilo de vida, É mais difícil. elas não têm aquela adesão ao tratamento, entendeu? Aí, assim, a SOP geralmente chega pra mim assim, falando que desde que ficaram mocinhas, desde a menarca, né, que é a primeira menstruação, tem ciclos muito espaçados, né? Ah, doutora, eu fico 3 meses sem menstruar, ou tô há 6 meses sem menstruar, 1 ano sem menstruar. Olha. Aí aquelas pacientes que às vezes já tem a carinha clássica, assim, da resistência à insulina, com a cantose nigricans, que é aquelas manchinhas no pescoço. A cara Espinhas. também do hiperandrogenismo, aquela acne muito importante, cabelinho aqui, pelinho aqui no queixo. Faça. Ou assim, o hirsutismo, né? Aqueles pelos no braço, pelos grossos, pelos de distribuição masculina também. Alopécia, que é a calvície, né? Calvície feminina. Então, assim, elas chegam às vezes assim com um quadro bem exuberante. Outras, que são as mais difíceis de tratar, na minha opinião, que são as que não têm resistência à insulina. Que só chegam mesmo com essa questão da menstruação, por exemplo. Aí você não acha o hiperandrogenismo, você não acha nada. Porque a SOP você tem que preencher os critérios, né? Que é o hiperandrogenismo, ele pode ser clínico, que é visual, ou laboratorial, que é no exame de sangue. O ovário de aspecto policístico na ultrassom, que também é uma coisa que eu tenho muito trabalho para lidar, porque nos critérios diagnósticos existem critérios específicos, número de folículos, tamanho de folículos, até a frequência da máquina conta. Olha. E aí aqui na região é muito diagnóstico de SOP que não é SOP. Entendi. Porque não preenche os critérios da máquina, por exemplo, não tem o número de folículos que tem que ter, né? E o outro achado é a anovulação, que é a irregularidade menstrual. É muito raro, mas também tem SOP que sangra demais também. Entendi. Mas é um distúrbio de ciclo menstrual. Hoje em dia já se fala da dosagem do hormônio antimileriano, que é um hormôniozinho produzido pelo folículo, né? Então, como elas têm policistos, o hormônio antimileriano nelas são mais aumentados. Então, hoje em dia já se usa o antimileriano também para essas pacientes. E aí, as mais difíceis de diagnosticar e de tratar são essas pacientes que não têm a resistência à insulina, que não tem aquele quadro clássico. Porque você não tem onde muito mexer no estilo de vida. E a paciente não ovula, né? E aí, assim, não ovular é fator de risco, né? Não menstruar é fator de risco para câncer de endométrio. Então, assim, elas já chegam para mim com essa história de não menstruar. Geralmente são sobrepeso ou obesidade. Ou já querendo engravidar. E muitos anos já sem tratamento. Tentando engravidar e não consegue. Exatamente. Então, assim, são pacientes que geralmente, no final das contas, a gente tem que fazer uma indução de ovulação. Porque mesmo quando elas ovulam, que é o meu caso, quando eu ovulava, era uma ovulação ruim. Não era aquele folículo, não tinha aquele valor de progesterona legal que a gente considera. Então, são pacientes que têm a foliculogênese ruim, né?
E aí são pacientes desafio, assim. Eu acho mais desafiador, particularmente, tratar SOP do que endometriose. É mesmo, Rafa? Na minha prática, né? Aham. Porque a endometriose, apesar de depender também do tratamento do estilo de vida, o bloqueio hormonal é a primeira linha de tratamento. Geralmente, elas respondem bem ao bloqueio. Para de menstruar, fica bem. A SOP, não. Entendi. A SOP, você vai mandar ela ir pra academia, você tem que ver a carinha delas de desapontamento quando eu falo assim, se vocês forem pra academia e fizerem uma dieta legal, procurar uma Nutri, vocês vão resolver 80% dos seus problemas e vão voltar a menstruar. Mas elas queriam uma solução mais fácil. Rápida. Uhum. E não é isso que eu tenho pra oferecer. Então, às vezes, a gente se depara também com essa Angústia do angústia do paciente, paciente que a gente não pode fazer nada por eles. Assim, eles têm que fazer por eles. Você mostra o caminho, mas você não pode pegar a mãozinha Exatamente. e levar lá, que é a parte Exatamente. mais difícil. Então, eu acho a SOP hoje em dia o mais desafiador no consultório. Interessante. E é importante também as mulheres estarem ouvindo isso, porque podem se deparar aí com alguns sinais e já buscar ajuda, né? Sim. Eu acho que hoje também existe, como você falou aí da medicina integrativa, aí puxando um pouco para esse lado, eu acho que também hoje é um desafio, Rafa, porque o pessoal tá usando muita coisa também para ir para academia, né? Sim. Então, acho que também pode vir aí com excesso de testosterona. É isso aí, né? isso acontece muito. Isso tá acontecendo? Tá. Muito uso indiscriminado de substâncias com promessas de estética boa e que vão bagunçar o ciclo menstrual, vão prejudicar a função hormonal das pacientes. E é interessante que a mulher, ela é uma orquestra, né? Os Sim. hormônios todos, um tá conectado com o outro. Eu lembro quando eu estive lá no seu consultório, né? Que já fazia um tempo que eu tava sem menstruar, falando aqui para as mulheres que estão nos ouvindo. E eu tava preocupada, porque eu queria voltar, ver como é que era a menstruação. Eu tinha usado aquele anticoncepcional injetável, né? Vamos entrar Sim. nesse assunto de anticoncepcional. Mas eu fiquei mais tempo do que o previsto sem menstruar. Você fez um bloqueio. Importante, um bloqueio lembra? hormonal importante. Você demorou a voltar a menstruar, né? Demorei. E assim, isso, eu tô com 41, né? Então, isso pra mim é importante hoje, ver a questão da como é que tá meu ciclo, enfim, uma questão de saúde da mulher mesmo, Sim. né? E aí, entrando nesse assunto de anticoncepcionais, de injetáveis, o que você orienta, assim? Porque a gente estava conversando, tem pacientes que têm algumas doenças que é contraindicação, às vezes, um anticoncepcional, Sim. né? Piora a dor, como a enxaqueca, por exemplo. O que você fala aí para as mulheres que precisam usar um anticoncepcional, por exemplo? E tem enxaqueca? E tem enxaqueca. Bom, primeira coisa que eu acho mais importante, definir se é realmente enxaqueca. Então, o pessoal tem uma cefaleia aí tensional, às vezes crônica, não sabe se é enxaqueca, se não é. Muitas pessoas não sabem se a enxaqueca tem aura ou não. Então, às vezes eu pergunto, você tem enxaqueca com aura ou sem aura? Ah, o que é com aura? Então, assim, a primeira coisa é diagnosticar corretamente a cefaleia. É uma enxaqueca ou não é uma enxaqueca? Primeiro ponto. Se for uma enxaqueca, é uma enxaqueca com ou sem aura? A aura são sintomas neurológicos, né? Que geralmente estão associados com as crises de enxaqueca. Quais são esses sintomas geralmente? Fotofobia, alterações visuais, moscas volantes, assim, no campo visual. Alguns quadros gastrointestinais também, vômitos, né? Náusea, né? ouvido, zumbido, às vezes até um desequilíbrio, tremores, enfim. Enxaqueca com aura é contraindicação absoluta de anticoncepcional oral combinado, pela questão do estrogênio. Então, o estrogênio é contraindicado em pacientes que têm enxaqueca com aura. Tá vendo, mulheres, quando eu falo pra vocês procurar ginecologista? Tem que por procurar. favor. E elas tomam, assim, aqueles anticoncepcionais bem antigos, com altas doses de etinil estradiol, que é o estrogênio sintético. E aí, elas não sabem por que elas estão com dor de cabeça. Em tempo de ter um AVC, porque nessas pacientes que usam anticoncepcional combinado e tem enxaqueca com aura, aumenta em 2 a 3 vezes o risco cardiovascular. Aí, gente. Cérebro vascular, né? De acidente cerebrovascular, de problemas nesse sentido. Então, ainda mais se junta que ela tem mais de 35 anos, ou se ela é hipertensa, ou se ela é fumante. Aí que fica, assim, Virou a bombinha relógio, entendeu? Virou uma bomba. Então, assim, eu particularmente, eu não demonizo o anticoncepcional, porque hoje em dia o pessoal tá demonizando muitas medicações, né? E anticoncepcional, ele é uma maneira de tratar várias patologias ginecológicas. Mas eu evito uso de anticoncepcional em pacientes depois dos 40 anos. Eu acho que influencia muito na libido, assim, na minha prática clínica, eu vejo que as pacientes com anticoncepcional após os 40, elas ficam muito mais, assim, queixosas. Muita retenção de líquido,
baixa libido, aí já é uma paciente que às vezes já está naquele período do climatério também, com flutuação hormonal. Então, eu particularmente não gosto de anticoncepcional no climatério, depois dos 40 anos. Mas tem casos que a gente tem que usar. Tem a indicação Entendeu? aí das Mas doenças, as enxaquecas, de uma maneira geral, se elas estiverem aura, a gente pode oferecer métodos para ela que não sejam hormonais ou com progestina isolada, né? Que é o Cerazete da vida, o Mirena, o Dil de Mirena, né? Lá no consultório Implanon. você implanta, DIU? Sim, eu faço inserção de DIU. E cada um Implanon também que eu tem não suas... mexo, que eu não Tem gosto. as indicações também, o DIU, né? Sim, não é pra tem qualquer indicações. uma. Eu não gosto de fazer o Implanon, né? De colocar o Implanon. Mas pela questão de tirar. Tirar o Implanon é muito chato, então eu prefiro não colocar. O Implanon seria o quê? O para as mulheres Implanon que estão ouvindo? seria um tubinho, né? Que tem um hormônio chamado etonogestrel, que ele é aplicado geralmente no braço. E ele tem uma duração de 3 anos. Então, ele é uma via não oral de contracepção. Ele tem uma progestina isolada e aí ele geralmente causa amenorreia, ou seja, parada de menstruação. Mas, um dos principais efeitos colaterais do Implanon é o sangramento irregular e a acne. Então, é um método que eu vejo que na prática as pacientes tiram muito. Entendi. Elas põem e tiram, porque não aguenta. Porque se a pele é uma coisa importante pra mulher. Claro. Aí eu sempre falo, se a pele for algo importante pra você, Não faça. pense bem, porque você pode ser que você queira tirar. Mas tem pacientes que são super bem adaptadas, né? Hoje em dia o Implanon é o método anticoncepcional mais seguro, né? Entendi. Mais seguro do que vasectomia e laqueadura. Olha só. Ai, Jesus. Entendeu? Meu Mas marido é sempre aquele tá método hormonal que tem efeitos colaterais. Então, geralmente, progestinas isoladas, as pessoas não têm contraindicação ao uso, mas tem aquele perfil de pacientes que se adequam melhor a cada opção. Que é importante estar conversando ali com o seu Que é a ginecologista, opção. né? E, enfim. E agora falando do climatério, Rafa. Que você falou da questão da libido e tal. Eu recebo muito no consultório pacientes, né, que vem, eu devo ter fibromialgia. Tô com fibromialgia. E aí também não preenche os critérios, porque é uma doença que tem critérios muito relevantes, não é só dor no corpo, né? E o cansaço. E aí, quando vou ver, peço lá os exames, vou ver, a paciente está zerada de hormônio. Sim. Né? E aí, eu queria que você contasse um pouquinho dessa fase da mulher, porque o que eu vejo é um sofrimento sem acesso a um cuidado, sabe? Acha que tá normal, tô envelhecendo, tá tudo bem. E não é por aí, né? Não é por aí. É a fase mais complexa eu diria que é a fase mais complexa da vida da mulher. Porque é um momento que a mulher tá com alta produtividade, filhos ainda pequenos, porque estão engravidando mais tarde. Sim. E ela não consegue dar conta da demanda dela. Então, o climatério, teoricamente, ele começa a partir dos 40 anos, né? A gente já sabe que existe uma queda hormonal importante após os 35, de todos os hormônios, e depois dos 40 isso fica muito claro. E aí pode ocorrer as flutuações hormonais, que é a definição do climatério mesmo, né? O climatério ele é aquele ensaio da menopausa. Então, aquele período que antecede a menopausa. A menopausa eu só posso dar o diagnóstico 1 ano depois da última menstruação. Então, eu falo assim para elas, menopausa é uma data. Climatério é um período da sua vida que vai durar, às vezes, muito. Então, no Brasil, a maioria das mulheres entra na menopausa com 50 anos. Outras um pouco mais tarde, outras um pouco mais cedo. Mas, a partir dos 40, isso já é claro, assim, entendeu? Então, o climatério, elas chegam para mim com muitos sintomas inespecíficos. E é aí que confunde com a fibromialgia. Então, os sintomas delas são, estou dormindo muito mal, estou muito irritada, sintomas das duas doenças. Fadiga crônica, sintomas das duas condições, né? Não é doença climatério, mas das condições. Alterações de humor. Também então, potencializa uma depressão ou surge um quadro ansioso depressivo ali naquela faixa etária. Também muito característico da fibra. Também muito característico da fibra. E névoa mental. Também é muito característico da fibra. Aí a pessoa não sabe se ela tem fibro ou se ela tem menopausa. Se ela tá entrando na menopausa, né? Porque muitos não sabem o que é menopausa. Então, elas já chegam achando que aquele período é menopausa. E também tem a questão articular, né? Tá. Mulher na menopausa tem muita dor no corpo. E aí também é um sintoma de fibromialgia. Aí, o que eu falo? Assim, eu tenho uma paciente até que ela tá na menopausa, tem fibromialgia, eu tava falando isso com ela. A gente não pode culpar tudo pela menopausa. Então, o pessoal fala assim,
eu tô na menopausa, eu tenho tudo. Não é tudo culpa da menopausa. Principalmente se você já está fazendo reposição hormonal e você está otimizada dos hormônios. Se você persiste aquele quadro, é hora de procurar profissionais específicos para aquilo. E, ou diagnosticar a fibromialgia, porque elas são muito diagnosticadas também nessa faixa etária, né? Sim. E aí eu digo assim, que o climatério é um período de grandes desafios. Hoje já temos vários estudos, né, que mostram a segurança da reposição hormonal. Já se sabe que o período melhor para iniciar é no climatério e não na menopausa. Mas eu vejo também uma ansiedade das mulheres em iniciar a reposição hormonal. Tipo, tá com 38 anos, já acha que tá no climatério, já quer repor hormônio. Aí daquele negócio que você falou ali. O pessoal tá querendo hormônio pra estética. E elas já vão lá buscando, assim, uma respostinha assim, vou passar hormônio pra você. E às vezes não é a hora de repor ainda. Então a gente fala que a hora de repor é quando a paciente está sintomática, sintomas clássicos de climatério, fogacho, ressecamento vaginal, queda de libido, irritabilidade, distúrbio do sono, ou seja, uma gama de sinais e sintomas. E a paciente já tem um certo nível de flutuação hormonal ali, que às vezes você dosa num mês o FSH tá ótimo, no outro mês já tá estourado. Entendeu? Que é muito alto. Então, a gente tem que saber analisar a hora de entrar com a reposição hormonal. E às vezes elas já querem, achando que o hormônio vai resolver tudo. E às vezes não vai. Então, hoje mesmo eu estive com uma paciente minha, que ela esteve lá no consultório, ela falou assim, Rafaela, desde que a gente iniciou a reposição hormonal, isso deve ter 5 meses mais ou menos, eu estou muito melhor. Meus fogachos diminuíram. E foi falando lá os sintomas dela que estavam muito melhores, mas ela falou assim, porém, o meu sono não melhora e a minha mente continua muito ruim. E ela também veio com a questão de uma questão ocular, né? Olho seco também é um dos sintomas de menopausa. Eu falei, olha, você está otimizada de hormônio. Eu vou fazer uma nova avaliação sua e tudo. Mas, se o hormônio estiver otimizado, você estiver bem e persistirem os sintomas, é hora de você procurar outros profissionais. Aí, nessa hora que eu falo das pacientes com fibromialgia também. Pacientes com dor crônica, que acham que tomar o hormônio vai resolver a dor delas. E não resolve. Aí eu falo, você já tá tratando sua fibromialgia? Não tô, porque os medicamentos... Eu acho que, não sei, os medicamentos fazem muito mal, assim? Tem muito efeito colateral? Alguns sim, Rafa. Mas, por exemplo, eu falo o seguinte. Às vezes, a medicação ali pra fibro é pra tirar do buraco, sabe? Entendi. Então, assim, por exemplo, tá muito ruim, o sono tá muito ruim, não tá conseguindo fazer a mudança do estilo de vida. Então, falo, vamos começar com isso aqui, pouco, não costumo usar logo, atirar pra tudo que é lado, pra poder a gente começar a otimizar, sabe? Pra começar a melhorar. Observo também o uso, às vezes, de progesterona, uma melhora nelas. Certo. Tá? Mesmo que tenha, né, a fibro, eu observo esse uso da progesterona, né, uma melhora. Mas, assim, a gente faz... Tem, às vezes, uma boca ressecada ali nas 2 primeiras semanas, né? Às vezes, tem paciente que sente palpitação, mas depois de 2 semanas costuma ajustar, sabe? Mas tem paciente que não se adapta e a gente tem que ir mudando, assim. Vai, né? Tem uma intolerância. Eu sinto uma resistência delas em tratar a fibromialgia, sabe? Tem. E aí elas querem se apegar na esperança de que elas fazendo a reposição hormonal vai resolver 100% dos problemas. E não vai. Então, assim, são pacientes que também encontram uma barreira na hora de indicar as mudanças do estilo de vida. Então, a gente sabe que a mulher na menopausa e no climatério, ela vai perder massa óssea. Todas nós vamos. Mas elas querem fazer uma atividade física de fortalecimento muscular? Muito difícil. Muito difícil. Porque a academia vai salvar a sua mobilidade a longo prazo. Porque o osso, você tem como prevenir a osteoporose, mas essa osteoporose uma hora vai chegar. E o que é que vai te salvar? É o músculo. Então, seu banco de músculo é tudo, né, no climatério e na menopausa. E elas têm uma certa dificuldade em aceitar essas mudanças de estilo de vida. Então, eu falo assim, a academia é remédio para a menopausa, para o climatério. O certo seria começar antes do climatério, para já ter um banco de músculo. Mas elas têm uma resistência em fazer a musculação. E aí, a musculação serve para outras coisas também. Aumenta níveis endógenos de testosterona, aumenta neurotransmissores que causam bem-estar, ajuda a regular o ritmo circadiano para elas dormirem melhor. Então, assim, se a paciente abraçar a causa e tentar não achar culpados para aqueles problemas específicos,
a gente consegue manejar um pouquinho melhor. Pacientes que são mais fechadas nesse sentido, a gente faz a reposição, elas não melhoram totalmente. Melhora aquele fogachão lá, que é o que mais incomoda e é o que mais traz preocupação para nós, porque os fogachos, né, eles acontecem por causa da baixa do estrogênio, e aí eles podem causar aquelas alterações cardiovasculares, né, que vão comprometer a paciente a longo prazo. E aí, a gente tenta diminuir isso aí, mas elas não ficam bem 100%. Entendi. Então, assim, estar na minha área hoje de ginecologia, eu falo que, assim, eu tenho um pouquinho de tudo lá dentro. E tudo, se você fizer dieta e atividade física, você já está tratando um pouco das questões ginecológicas, que eu digo. Mas elas têm uma certa resistência em aceitar. Em aceitar. Por isso também que eu procurei, que eu até não falei, né, no início, mas eu fiz uma pós-graduação em nutrologia pela USP de Ribeirão, porque eu queria agregar ao consultório fortalecer essas coisas, suplementar, que era uma coisa que eu vi também que elas chegavam muito negligenciadas no consultório, não tomavam nenhum suplemento. Tudo bem que hoje existe uma banalização de suplementação, você estava conversando também com o pessoal sobre a fitoterapia, banalização de fitoterapia, banalização de suplementação, mas a gente sabe que uma suplementação bem feita melhora muito a qualidade de vida. Sim. Principalmente pacientes no climatério. Pacientes com endometriose. Então, tem fitoterápicos maravilhosos para dor. Não sei se você já ouviu falar do miodesin, para tratar as endometrioses, as adenomioses, miomas. Não, esse não. A base de fitoterapia. Que Então, legal. assim, tem várias coisas legais. Mas o pessoal, às vezes, banaliza tanto que a gente até, quando a gente passa umas coisas assim, a gente é visto como uma pessoa... Charlatão. E assim, não é bem assim. Basta estudar para ver que tem melhoras, né? Sim. A gente sabe que pacientes que têm suplementação adequada à atividade física passam muito melhor pelo climatério. E aí, por exemplo, vamos lá, eu sou a paciente, né? 41 anos. Eu vou lá na minha consulta com você, a gente já vai começar a rastrear esse FSH que você falou, pra gente estar... Eu costumo oferecer. Eu costumo oferecer, então, tá? já tô aqui perguntando porque você sabe, né? Que eu preciso Pra ir. fazer uma consultinha aqui também. Já vou já. Então, eu marcar. acho assim, vai da clínica da paciente, né? Eu solicito sempre após os 40, pelo menos um FSH, pra ver se existe um certo grau de falência ovariana já. Então, partiu. E levo em consideração o que a paciente me fala na consulta. Quando ela chega pra mim, eu pergunto qual é o motivo da consulta, se é só rotina, se ela tem alguma queixa ginecológica. Aí, geralmente, elas falam que não. Aí você vai conversando e tal, aí vai soltando assim, isso aqui é queixa, mulher, então você me fala. Aí a gente vai rastreando. Então, quando eu vejo que elas têm uma falência ovariana já clássica, com sintomas clássicos, eu ofereço a reposição hormonal. Que também tá muito demonizado hoje em dia, Que também tá muito demonizada, mas tem cada vez mais né? estudos mostram que deve ser oferecida a todas as pacientes, desde que não haja contraindicação absoluta. E aí eu ofereço, explico forma de uso, como seria as condições de tratamento no sentido de tem que ter um comprometimento do paciente voltar no ginecologista, não é passar o hormônio e tchau. Eu tenho que olhar em 3 meses, se eu ver que tá bem, eu olho em 6 meses e assim vai. Porque você não pode hormônio sem supervisão, não pode. Não pode. Aí elas falam assim, doutora, mas até quando eu tenho que usar os hormônios? Aí eu falo, até a próxima consulta. Porque se eu ver que vai chegar um momento que você não é mais candidata a usar, você não vai mais usar. E aí, então, tendo o comprometimento delas, eu avalio essas questões, ofereço. Quando elas não querem, ofereço fitoterápicos. Que existem fitoterápicos que ajudam também, né? Amora, isoflavonas, enfim, tem vários compostos que são vendidos em farmácias já prontos para isso. Eles vão resolver 100%? Não. O que vai resolver o fogacho é a reposição hormonal. Eu tô dizendo do fogacho especificamente, né? Mas existem outras opções. E quando eu vejo que a paciente também não está confiante, ela já leu, ela já pesquisou, e ela não está confiante de que ela deve fazer a reposição hormonal, eu não faço. Ontem mesmo a paciente falou assim, doutora, a gente estava avaliando se ela ia entrar ou não com a reposição. Mas a senhora não vai me falar o que eu tenho que fazer, não? Aí eu falei, não. Eu estou te explicando aqui tudo, as opções. Você tem responsabilidade também pelo seu tratamento. Sim. Então, eu dou as opções, eu falo, eu acho que você deveria fazer tal coisa, mas fique à vontade. No caso dessa paciente, eu falei, eu acho que você não está preparada. Acho que você precisa estudar um pouquinho mais, você precisa sentir um pouquinho mais. É uma paciente muito autoastral, então ela leva as coisas muito leves. Então, para ela tá passando também, bem né? tranquila pelo climatério, assim, comparada a outras pacientes que eu tenho.
Mas eu falei, eu não posso falar pra você fazer alguma coisa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu penso O que muito eu isso gosto também, é né? de dar opções pro paciente e oriento. Claro que quando tem paciente que não pode, não pode. Chega paciente que já infartou. Querida, infelizmente você não é candidata. Paciente que já entrou na menopausa há mais de 10 anos. Você não é candidata. Paciente que já teve câncer de mama. Você não é candidata. Alguns subtipos de câncer de ovário, câncer de endométrio, que são hormônio dependentes, não são candidatas. Pacientes com combo também de coisas mal resolvidas. Hipertensa mal controlada, diabetes mal controlado, colesterol muito alto. Eu não entro enquanto não estabiliza. Geralmente, costumo, dependendo da paciente, encaminhar para o cardiologista, para fazer aquele cálculo do risco cardiovascular, ver se não tem contraindicação. Então, é importante que a paciente passe por outros profissionais também. Não acho que só o ginecologista vai ser aquele cara que vai resolver tudo na vida dela, entendeu? Sim. Mas eu acho que esse direcionamento é o que você falou, né? 40 anos. Hoje, os 40 anos, eu tô aqui com 41, gente, eu me acho com 30. Você entendeu? Alta produtividade, né? E você tá bem, então você consegue ter um rendimento, uma produtividade e tal. Então, no passado, quando você olhava lá as mulheres de 40 anos, né? Era aquela mulher totalmente diferente. Sim. Então, quando a gente pensa que, não, 40 anos já tá lá na literatura, começa ao cuidado, Sim. mas, né, acho que isso fica também de importância para as mulheres que estão escutando a gente, porque a gente, o mais precoce, né, a gente iniciar esse cuidado, esse acompanhamento, a questão, né, da vilania do hormônio não é bem assim, né, Sim. existem as indicações certinhas, né, que a paciente pode estar aderindo aí na produtividade dela. Agora, vamos entrar num assunto que também diz respeito, né? Essa questão da mulher, da falta do libido. Que deve chegar muito, doutora, prescreve um negocinho pra mim. Sim. E aí? Esse assunto é muito complicado pra mim. Por quê? Porque a gente sabe que também é um outro problema que as pacientes têm dificuldade em aceitar algumas coisas. Cara, você não vai ter a mesma libido que você tinha quando você tinha 20 anos. Isso é óbvio. Além da produtividade, Tem do paciente filho, que tem, tá? Tem paciente que tá na menopausa, não faz reposição hormonal e tem uma libido maravilhosa. Mas a gente sabe que libido é multifatorial. As causas da libido são várias. Então, tem causas psicológicas, causas sociais, causas problemas no casamento, problemas da paciente na vida dela, muito estresse. A gente sabe que a relação sexual para a mulher é uma questão muito da cabeça, né? O desejo sexual está muito relacionado à cabeça da mulher. Então, assim, se a mulher tá com um filho doente, ela não vai ter uma cabeça para relação igual o homem, que não depende tanto dessa parte psicológica. Então, se tudo estiver ajustado, a paciente está na menopausa, está com desejo sexual hipoativo, ela tem indicação de reposição de testosterona. Que aí isso já está, assim, bem estabelecido. Desejo sexual hipoativo na menopausa, você está apto a tratar a paciente com testosterona. Só que a testosterona no Brasil, na verdade, não sei se em algum lugar do mundo tem. Para mulher não é recomendado injetável jamais, né? Não é uma via aceitável para mulheres. E nós não temos medicamentos prontos no Brasil de testosterona, então são manipulados, né? Então tem que ser prescrito com cautela, sob supervisão médica, com indicação. O que eu vejo muito são doses absurdas sendo prescritas para a mulher. E aí a mulher às vezes fala assim, não resolveu nada. Por que não resolveu? Porque a libido é multifatorial. Aí elas querem ir lá no problema? Não. Aí, assim, tem muitas que falam assim, nossa, doutora, se eu pudesse, eu até largava meu marido, viu? Porque, tô com muito problema em casa. Falei, moça, você quer ter libido como? Se tá querendo ter largado o marido, você quer ter libido como? Não vai adiantar de passar hormônio? Não. Então, assim, tem muitas questões envolvidas. Tem a questão também igual, pacientes que não dormem, pacientes sedentários, já tem um nível de testosterona menor, vão ter libido mais baixa. Então, assim, a questão da libido é muito complexa. Se você já ajustou tudo na paciente, você não acha nada, faz uma prova terapêutica, a paciente melhora, é porque era falta de hormônio mesmo, entendeu? E aí não é nenhum problema a paciente buscar melhorar o que está ruim, entendeu? Agora, desde que ela tenha uma noção de que não é só isso. Eu tenho uma paciente, eu já tive pacientes, mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que o problema dela de libido, ela é jovem, ela não tem alteração hormonal. Eu falei que ela não vai adiantar passar testosterona. Problema de libido, trauma sexual. Eu tenho muito no consultório. Trauma sexual, a pessoa
Se não trabalhar muito a parte psicológica, Sim. a pessoa não consegue superar. Sim. Então, não é a testosterona que vai fazer ela ter uma libido boa. Pacientes com criação muito rígida, pais que sempre bloquearam muito essa questão sexual. São pacientes que na vida adulta não vão ter uma questão de libido muito Sim, bem esclarecida. Uma questão sexual, né, resolvida. Exatamente. Então, assim, tem várias coisas. Sim. Aquela mulher que trabalha de manhã, de tarde e de noite. Será Dá morta plantão em casa. noturno, cortisol tá lá no 30. Vai ter libido como? Ainda tem que resolver um monte de coisa. Entendeu? Então, assim, Sim. tem que ter bom senso para poder indicar a medicação. E a paciente, mais uma vez, tem que fazer valer, assim, o tratamento, fazendo a base. Como eu falo com ela, assim, você tem que fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz bem feito, ele Exatamente, é metade do caminho. O resto a gente consegue ir ajustando. É interessante você falar isso, Rafa. Eu tenho uma paciente, né? Tinha, graças a Deus, que ela ficou bem. Dor pélvica crônica. E aí, né, a consulta de dor, assim como a consulta ginecológica, não dá pra gente consultar em 20 minutos, né? Então, a gente ali buscando tal, né? Como eu te falei, a questão da medicação. Precisei entrar com medicação logo no início pra ela. E fomos cavucando ali de onde que veio essa dor pélvica. Ela tinha muita dificuldade em relação com o marido. E eles queriam muito engravidar do segundo filho. E aí, quando eu fui buscar, ela ouvia os pais tendo relação do lado. Trauma. E aí eu fui buscar, eu não sabia, né? E fica para as ouvintes que a criança, ela não pode escutar os pais, né? Tendo relação, que na cabecinha dela é como se fosse um abuso sexual. Exatamente. Né? E aí a dor pélvica dela era por causa disso. Então, quando a gente foi buscando tal, né? Ali cavucando, tirei essa sensibilização da dor dela, né? Mas trabalhamos a questão emocional e ela engravidou. Então, né, recebeu alta lá do consultório. Mas como é importante, né, quem está nos ouvindo, o histórico todo, né, não é, talvez fosse uma paciente que, eu preciso de hormônio porque eu tô sentindo dor na penetração por causa de hormônio. Então, é multifatorial. É multifatorial. Né? E aí, no caso, quando a gente foi buscar lá o cerne da questão, era essa lembrança dos pais, né? Que também não fizeram por maldade, enfim, mas essa consciência, as pessoas têm ignorância, né? Sim, essa consciência de que afeta o todo, principalmente nós mulheres, né? A parte sexual é muito, muito afetada por N coisas, né? Sim. E emocionais, enfim. Agora eu lembro, né, como paciente, quando eu estive lá no seu consultório, que eu achei muito legal, Rafa, que você pediu a ultrassom de tireoide. Sim. Né? Que também é muito negligenciada na saúde da mulher. Sim. Não é? A tireoide, a questão é a seguinte, que aí descobrimos, inclusive, um nódulozinho, que, né? Mas a gente... Então, na medicina a questão é essa. Não temos nenhum protocolo, nenhum guideline que fala assim, faça a ultrassom de tireoide na paciente para descobrir nódulo. Até porque a maioria dos nódulos tireoidianos são benignos e são inocentes. Até mesmo um carcinoma de tireoide, quando você opera, resolveu. Entendeu? Então, não temos essa questão de solicitar por protocolo, por guideline. Mas no meu consultório, desde que eu saí um pouco, tirei o pensamento um pouco só da parte tradicional e comecei a olhar as pacientes como um todo, eu acho que faz diferença. Porque eu já peguei pacientes que a queixa dela era queda de libido, cabelo caindo, estava se sentindo fraca, com fadiga crônica, não tinha nada ginecológico. Ela tinha um hipotireoidismo de Hashimoto. Olha isso. Então, assim, eu fui pedir um TSH estourado. Aí, quando pede um TSH estourado e vem os autoanticorpos positivos, eu acabo solicitando a ultrassom de tireoide também. E ela tinha uma tireoidite aí que estava totalmente descompensada. Então, assim, eu trabalho com prevenção. Então, quando eu decidi abrir meu consultório, eu falei, eu vou trabalhar com prevenção. Eu não quero que vocês cheguem para mim doentes. Eu quero que a gente fique bem, eu e vocês. Sim. Então, eu tenho o hábito de solicitar colonoscopia, que é recomendada a partir dos 45 anos, 50, né? Para as pacientes, tanto homens quanto mulheres, mas eu sempre solicito lá no meu consultório, a colono. Quando eu vejo que a paciente tem um histórico familiar, a paciente tá estranha, da pressão e tudo mais, tá negligenciando essa parte, eu encaminho pro cardiologista. Quando eu vejo que eu descubro muita tireoidite Hashimoto. Eu descobri uma agora recente, veio no consultório achando que era fibromialgia. E aí, olha como é que a gente aprende um com o outro, né? Eu lembro eu sendo sua paciente, chegando lá, você pediu ultrassom, né? Que a gente só tem que fazer acompanhamento, graças a Deus. Mas aí eu sempre gosto de pedir os hormônios tiroidianos, né, para paciente e peço anti-TPO.
estourado. Estourado. Uhum. E aí pedi ultrassom, né? Tô aguardando ela retornar. Não fecha critério de fibromialgia com uma paciente com Sim. hipotireoidismo, ela tá com dor, ela tá com fadiga, ela tá com... Fibromialgia é de exclusão, né, na verdade. E assim, a gente acaba falando assim, que não é de exclusão, mas a gente tem que excluir, sabe? Aquele Sim, negócio? Então, aham. não, ela tem critérios, mas a gente tem que descartar todos os possíveis casos. E o hipotireoidismo entra nisso, É uma né? delas, né? E aí eu lembro, interessante a gente falar isso, né? Como é que a gente aprende? Eu falei, não, vou pedir um ultrassom de tireoide. É bom, Não é bom. Aí tô aguardando ela chegar. E eu também aprendi comigo. Eu fui, na verdade, quando eu fui para um dos meus cursos que eu fiz em São Paulo de medicina integrativa, um dos objetivos do curso era a gente ser o paciente. Então, o médico de lá me solicitou ultrassom de tireoide. E eu, com 30 anos, 29 anos, descobri que eu tinha um grande nódulo na minha tireoide. Olha isso. E ele era grandão mesmo, que o ultrassonografista já, na primeira vez, falou assim, o seu caso é punção. Pra descartar que era alguma coisa maligna, né? Porque ele era muito grande. E eu Cresceu nem sabia. rápido? Não. Ele cresceu, na verdade, na minha gestação, né? Por isso que eu tive que tirar parte da minha tireoide, sobrou o lobo esquerdo, onde eu também tenho um nódulo, mas eu tirei pelo bócio do lado direito, que estava muito grande. Cresceu na minha gestação. Que foi um quadro que descompensou a minha tireoide. Entendi. Então, assim, eu sempre tive hormônio tireoidiano normal, mas o cara me pediu ultrassom e eu tava com um baita de um nódulo. E hoje eu tirei minha tireoide, né? Tem 2 semanas que eu fiz a minha tireoidectomia parcial. E se eu não tivesse alguém que cuidou, olhou pra mim como um todo, eu não teria descoberto e talvez eu estaria apresentando vários problemas aí hoje. Sim. Eu desenvolvi hipertireoidismo na minha gestação, o meu nódulo cresceu, eu tive que puncionar novamente, e aí agora tava modificado já, né? E eu tive que tirar, não teve pra onde correr. Eu tava fazendo um hipercentral. Olha. Entendeu? Linguagem médica, gente. Mas a questão é que eu sempre coloquei isso pra mim, que eu queria que vocês não ficassem doentes. Sim. Eu quero prevenir. Então, e tem que ter olhar médico. Sim. E é uma qualidade de vida, né, gente? Tem que ter olhar médico. Então, por exemplo, eu já pedi ultrassom de mama pra uma paciente que ela descobriu que tinha câncer porque eu pedi que ela tinha 30 anos. Eu tenho uma paciente com consultório de 30 anos ou 34, não sei. Eu pedi um ultrassom porque eu palpei, fiz a palpação, achei necessário. Quantas pessoas fazem palpação de mama de paciente, passa batido. Então, assim, já descobri câncer em paciente de 30 anos. Eu já descobri muita coisa. Câncer de intestino em paciente que eu pedi rastreio. O paciente não sentia nada. Câncer de intestino. E o diagnóstico precoce sempre é a melhor opção, né? Entendeu? Então, assim, eu tento manter a evidência, medicina baseada em evidência, científico, né? Critérios científicos. Claro. Mas se você não pensar um pouquinho fora da casinha, você deixa passar muita coisa. Sim. Porque a medicina tradicional também, ela não é isenta de erros. Não. E eu acho muito, assim, não acho que faz parte do médico você sair só com aquela intenção de querer curar o que está estragado. Por que não prevenir? Exato. Entendeu? Trazer saúde ao invés Trazer de... saúde, manutenção da saúde. Sim. Eu penso muito vida, assim, né? Entendeu? Se a gente parar pra pensar aqui, né, igual você tá falando, uma mulher lá, jovem, né, vamos dizer, uma jovem de 41 anos, bom, já tô aqui, já tô escutando, opa, deixa eu ficar atenta, que eu quero ter um climatério saudável, eu quero ficar bem, né, até porque vai impactar no trabalho, na família, na produtividade financeira, né, enfim, como um todo. Olha a qualidade de vida da questão da pessoa, porque hoje a informação tá aí para todo mundo, né, Rafa? Sim. A questão é a gente buscar onde escutar, onde aprender, né? O seu Instagram lá, depois eu vou deixar para o pessoal também, né? Que pode estar tirando as dúvidas ali, mas é a qualidade de vida, é a saúde, é a prevenção, é o que você está falando. É prevenção. Né? Até no SUS eu tento levar também um pouquinho dessa questão preventiva. A gente sabe que, infelizmente, as pacientes da menopausa no SUS, elas sofrem muito mais. Muito. Que se as da rede privada, que tem acesso a exames com facilidade, elas têm essa dificuldade em passar pelo climatério, por exemplo. Imagina as do SUS, que não conseguem voltar numa consulta, não conseguem fazer um exame. Inclusive, a gente, como médico ginecologista, tem até um pouco de resistência iniciar uma reposição para uma paciente do SUS, às vezes, porque a gente não sabe quando a gente vai vê-la de novo. Entendeu? Então, eu tento levar um pouquinho. Eu tento levar um pouquinho até para paciente do SUS, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra no sistema público, que você trabalha também, você sabe como que é. Então, eu resolvi na minha vida que eu iria trabalhar com prevenção. Legal. Tentando sempre levar o melhor, estudar. E eu sou bem, assim, transparente com elas, porque quando elas chegam com alguma coisa que eu não sei, eu falo, moça,
Eu não sei, mas eu vou descobrir. Então, assim, já chegou vários casos, assim, que eu falei, cara, me dá um tempinho que eu vou precisar dar uma estudada pra eu saber o que eu faço exatamente com você. Casos bem complexos chegam na minha mão. Sim, meu também. E aí a gente tem que... Já rodou, entendeu? Rodou, cai lá, e aí a gente tenta ajudar, né? Sim, como pode. Quando não dá, eu tenho humildade também de passar pro colega, que sabe mais. Então, quantas pacientes eu já indiquei para outros colegas? Sim. Eu tenho ontem, inclusive, eu falei, olha, eu sinto muito, a senhora não fecha critérios de fibromialgia. Eu senti uma tristeza no olhar dela, sabe? Porque parecia que ela queria ter recebido o diagnóstico para justificar tudo aquilo que ela estava sentindo. Que ela tem. Sabe? Mas, infelizmente, falei, olha, vamos continuar, vamos acompanhar, mas a senhora não fecha, né? E não sei se a senhora não tem. Neste momento, eu não posso fechar os critérios, entendeu? Então, assim, é o que você está falando, né? A gente buscar até onde eu posso ir e a gente não consegue fazer tudo, né? Sozinho, tendo essa humildade. Agora, voltando lá para o seu consultório, Rafa, que a gente já falou aqui sobre endometriose, sobre a síndrome ovário policístico, reposição hormonal. Falamos um pouco da questão, né, da tireoide, dos exames preventivos. O que assim, na sua recomendação, claro, né, a mudança do estilo de vida, enfim, mas na sua opinião, uma mulher, para poder ela estar fazendo acompanhamento legal, quanto tempo, né, tá visitando o ginecologista, porque tem a questão do preventivo, enfim, queria que você falasse disso, porque a gente vê também assim, eu vou ali, vou fazer rapidinho e, né, às vezes nem volta para pegar o exame, né, a gente teve aqui o doutor Daniel, né, então às vezes o paciente nem volta para pegar o exame. Então fala um pouquinho disso para as mulheres que estão ouvindo a gente. Certo. Então, para a rotina ginecológica, a gente recomenda no mínimo uma vez ao ano. Tem pacientes que você analisando o caso delas, vai ser necessário que elas voltem com mais regularidade. Mas vamos supor que é uma paciente que só vai lá para fazer rotina ginecológica. Não tá sentindo nada. É uma vez por ano, se o preventivo der normal, né? Se não tiver nenhum nódulo mamário que ela tenha que monitorizar a cada 6 meses. Então, geralmente é uma vez por ano, né? Quando tá tudo 100%. Tem pacientes que acabam voltando mais de uma vez por ano comigo porque elas querem fazer um check-up laboratorial em 6 meses. Então, elas vêm de 6 em 6 meses para dar uma olhadinha como é que tá. Justamente porque não acham profissionais que vão suplementá-las, que vão olhar elas de um olhar integral. Então, elas voltam lá comigo, a gente faz um check-up, suplementa. Geralmente, quando a paciente já tá comigo, quando ela volta no outro ano, ela não volta com aquelas vitaminas no chão, sabe? Elas voltam melhores, assim. Mas, geralmente, a recomendação é de preventivo anual, né? De acordo com o Ministério da Saúde, é a cada 2 anos. Eu não sigo essa linha, que eu sigo a linha da Febrasgo. Preventivo anual, pacientes em idade fértil, né? Preventivo todos os anos. Ou, se houver alguma lesão, alguma coisa de acompanhamento, aí o ginecologista vai orientar se tem que ser a cada 6 meses e tudo mais. Mamografia anual, a partir dos 40 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, o SUS, infelizmente, não libera a partir dos 40. Mas temos visto casos de câncer de mama cada vez em pacientes mais jovens, então eu sempre recomendo a mamografia anual. Ultrassom, não, é aquilo que eu falei com você, não tem nenhum guideline que fala assim, você fazendo ultrassom todo ano vai diminuir a sua mortalidade por câncer de ovário, vamos supor. Mas eu falei isso até na palestra que eu dei lá na igreja. Eu falei porque lá tinha uma paciente que teve um câncer de ovário, né? E eu tava falando isso. Eu falei assim, pra mim, o que importa é, se eu conseguir diagnosticar precocemente um câncer de ovário, porque eu solicitei uma endovaginal, já valeu a pena. Com certeza. Então, eu, na minha prática clínica, acabo solicitando para pacientes que já têm algumas coisas, assim, que eu acho mais importante, a ultrassom endovaginal anualmente. Mas não tem nenhum guideline que fala isso, tá? Nem ultrassom de mama. Mas a gente sabe que pacientes que têm mamas muito densas, não amamentaram, mamas densas são mamas jovens, com muitas glândulas. Talvez sua mamografia não consiga ser 100% satisfatória para a triagem, né? Então, a gente acaba, às vezes, associando ultrassom. O preventivo, né, que eu sempre ofereço em todas as minhas pacientes em consulta. Algumas são mais resistentes, não querem coletar. Sério? E por quê, Rafa? Será? Tabu, eu acho, gente, né? Vergonha. Mulheres precisamos melhorar isso. Acha que só porque tem um parceiro nunca vai ter nenhuma doença. Meu Deus, precisamos melhorar. E é por essas e outras que eu pego no consultório casos de câncer de colo do útero avançado.
Precisamos melhorar muito. Entendeu? Né? Então, assim, apesar do preventivo ser uma questão que é até um exame oferecido pelo SUS, a gente ainda pega muito, né? Câncer de colo do útero. Não era pra ter tanto. Tem vacina, tem rastreamento e a gente ainda pega bastante. Então, assim, eu acho que eu não sei por que tem tanta falha de comunicação nesse sentido. Mas eu recomendo passar pelo menos uma vez por ano. Caso o ginecologista oriente que você volte com menos tempo, você volta com menos tempo. Você lá recomenda a vacinação para HPV? Como é que é, assim? Eu, pessoalmente, recomendo. Na verdade, o ideal da vacinação do HPV é vacinar na adolescência. É uma vacina segura. E aí, ela vai prevenir, né? A evolução para casos mais graves, né? De câncer de colo do útero. E lá no seu consultório você atende de que idade a que idade? Eu atendo a partir de 14 anos. Eu não atendo adolescentes, assim, menininhas muito jovens. 14 anos. É um público totalmente focado que tem que ter um cuidado especial, que eu não tenho essa expertise, vamos dizer assim. Então, eu prefiro atender acima de 14 anos. Então, a partir de 14 anos já pode procurar a doutora Já Rafaela. pode me procurar que eu tô lá. Mas a vacina é oferecida para adolescentes, que o objetivo seria iniciar a proteção antes do início da vida sexual, que é quando o HPV é transmitido. Nós sabemos que o câncer de colo do útero hoje, ele é considerado uma IST. Ele é a evolução de um HPV, né? E o HPV, a história natural dele é uma evolução lenta. Então, dá para você prevenir ou pegar ali numa lesão inicial ainda, que dá para você fazer uma CAF, uma conização e resolver o problema da paciente. Mas a gente sabe que se houvesse a vacinação totalmente, assim, em massa, assim, vamos dizer assim, isso ia puxar para baixo os números, né? Bastante. Mas a vacinação, hoje em dia, a gente tem a nona valente. Eu acho que no SUS ainda, não sei se ela está disponível, mas a quadri do SUS é contra os HPV 16 e 18, que são de alto risco, que são responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo, e os 6 e o 11, que são de baixo risco. A maioria dos cânceres de colo do útero são causados pelo 16 e o 18. Mas tem outros subtipos de HPV, né? Então, por isso que o preventivo é uma coisa que deveria ser feita corretamente. Está para mudar este ano as diretrizes, porque o SUS parece que vai oferecer o rastreamento com painel HPV, né? O PCR-HPV, que é o que já faz nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não é coletado preventivo todo ano. Entendi. Então, faz o painel, se der infecção por HPV, o paciente passa por uma triagem melhor, né? Entendi. Mas, geralmente, pacientes que não têm contato com HPV dificilmente vão desenvolver câncer de colo do útero, né? Mas existem, claro, sarcomas, outros tipos de câncer não relacionados a HPV. Então, eu acho que sempre vale a pena o exame físico. Legal. O exame físico é sempre importante. A questão, pra gente fechar aqui, né, eu creio que no nosso bate-papo, é infecção urinária de repetição. Você pega muito? Pego. Com candidíase também de repetição, nananã. E pego aí, muito. Rafa? Menina, cândida de repetição é outro problema multifatorial. A abordagem deveria ser multifatorial. Eu também acho. Infecção urinária também. Claro que a infecção urinária de repetição, você tem que avaliar se não tem nada anatômico relacionado, né? Algum problema renal, ou da bexiga, ou da uretra, né? Mas, e também muito é urologista que costuma tratar essa parte aí da infecção urinária. Às vezes são encaminhados para mim do nefro, às vezes o nefro encaminha para mim, mas enfim. Agora, a cândida realmente é complicado. Mas eu costumo falar o seguinte com elas: o corpo vai demonstrar de alguma forma. Então, cândida é estresse, é desbiose intestinal, ou seja, uma alteração na flora intestinal importante, que gera bactérias ali muito patogênicas, que vão afetar também a desbiose vaginal, vai causar desbiose vaginal no pH da vagina, né? Ali altera tudo. E aí, assim, é estresse, é alimentação, é estilo de vida, né? E é também a questão também, às vezes, de predisposição da paciente mesmo, entendeu? Então, a cândida de repetição tem que ter tratamento também, a abordagem multidisciplinar. Eu sempre faço as orientações de estilo de vida, trio outras doenças, né? Tipo um diabetes, porque a gente sabe que cândida e diabetes andam lado a lado. Cândida ama um açúcar, que eu falo, entendeu? Então, eu faço a triagem de outras doenças juntas, né? E aí, eu entro também com os tratamentos de supressão nesses casos. Mas o corpo sente. Tem paciente que anda totalmente na linha, mas o estresse leva tudo por água abaixo. Então, às vezes, a paciente tem cândida de repetição por estresse. Que o estresse gera, né, uma alteração aí do pH da vagina e essas cândidas vão se proliferar.
Entendeu? Sim. Então, assim, é um tratamento muito desafiador também. É. Corrimentos vaginais patológicos de repetição é uma das coisas mais difíceis de tratar no consultório. Olha. Porque às vezes você trata direitinho, o paciente fica bem um certo tempo, aí ela descompensa. Aí ela tá no ano que vem de novo lá. Aí fala assim, doutora, mas ano passado eu já vim aqui. Cara, já veio, mas às vezes aconteceu alguma coisa. Às vezes a paciente, às vezes, mudou o parceiro sexual. Já pode acontecer. Troca aquela flora ali, né? Do parceiro, desanda o tratamento. E precisa procurar o ginecologista, né, Rafa? Precisa, porque ficar usando fluconazol toda semana, o fígado vai para o brejo, né? Tinha uma pessoa que trabalha, né, no hospital comigo, e ela fala, não, de novo com candida. Eu falei, ó, procura um ginecologista. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais você, né, com essa... Também na questão da obesidade, enfim, né? Mas a dificuldade de fazer o tratamento multi... É um desafio. Tem paciente que faz ozonioterapia, paciente que faz LED, radiofrequência, né? Aquelas coisas assim, mais da parte ali do canal vaginal. E não melhora. Então, assim, é um desafio muito, muito grande. Eu diria, assim, que cada caso tem que ser analisado individualmente e que tem que procurar o ginecologista, que às vezes é uma coisa boba, que dá pra resolver. Um ajustezinho ali resolve. Mas, às vezes, a gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar, né, da paciente, entendeu? Legal, legal. Olha, eu tô satisfeitíssima com o nosso bate-papo. Eu não sei se tá faltando mais alguma coisa. Conseguimos, eu acho, fazer um compilado em pouco tempo, né? Eu achei maravilhoso. Acho que a gente conseguiu falar sobre vários temas, né, da saúde da mulher. E quero deixar aqui meu agradecimento. Quer contar algum desafio, algum caso pra gente fechar? Que você lembra aí? Mas aí você tem que me falar, pelo menos, assim, o que você tá pensando? Uma paciente de endometriose que engravidou, por exemplo. Tenho. Porque elas ficam tanto... Eu tenho muitos casos de paciente com endometriose que engravida. Que elas já vão pro consultório achando que nunca mais vão engravidar, que elas não vão poder ter filho. Né? Mas tem uma especial que ela sabe quem é ela, porque ela já deu o depoimento dela em outros lugares, que ela é uma paciente que tem um estilo de vida impecável. Uma paciente que malha, uma paciente que come bem, que é muito consciente do estilo de vida. E ela chegou pra mim com a queixa, assim, a única queixa dela. Eu tô tentando engravidar há um certo tempo e não consigo. E ela não tinha nada, nem um D que a gente fala da endometriose, nem dor. Sabe, não tinha dismenorreia, não tinha dor na relação, não tinha dor pélvica crônica, não tinha nada dos Ds. O único D que ela tinha era a dificuldade de engravidar. E aí eu pedi uns exames dela antigos, dei uma olhadinha e vi um cisto, assim, no ovário dela, na imagem da ultrassom, que eu falei, nossa, parece um endometrioma. Laudou como cisto hemorrágico, né? Que dá pra confundir. Mas ela nunca mais repetiu esse exame. Não deu atenção. E ela voltou, e aí a ressonância dela era, assim, caótica. Ela tinha ovários de tamanho de 2 abacates, assim. Meu Deus. E essa paciente, eu fui muito sincera. Eu falei, olha, eu acredito que você possa engravidar, mas eu acho que você vai ter muita dificuldade de engravidar espontaneamente. Então, na minha opinião, expliquei tudo pra ela, passo a passo, que eu faria, que eu acharia interessante pra ela. Passe por um fertileuta, avalie a sua reserva ovariana, vê o que o fertileuta acha, se compensa operar antes ou depois. Eu acho que vai querer operar depois, porque se ocorrer alguma lesão dos seus ovários é irreversível. Mas você é uma paciente que tem indicação cirúrgica clássica. Ela tinha indicação cirúrgica. Eu falei, mas antes passa pelo fertileuta. E essa paciente sumiu um tempinho. Ela sumiu e eu acho que ela usou esse tempo para absorver mesmo. Aquele impacto daquela notícia, uma infertilidade com uma endometriose séria. E ela sumiu. Sumiu do consultório um bom tempo. Aí, nisso, ela voltou, assim, 1 ano e meio depois. Ela voltou pra mim e ela falou, doutora Rafaela, eu vim aqui porque eu vou fazer a avaliação agora, eu vou fazer a cirurgia. Eu estava pensando, eu tive que tirar um tempo pra pensar, procurei outros médicos, procurei cirurgiões, absorveu. E aí ela veio dar continuidade ao tratamento comigo, nos preparando para uma cirurgia visando tentar otimizar as chances dela de gestação. E aí, quando ela estava no processo para começar uma coleta de óvulos, ela me mandou mensagem assim, doutora, na verdade eu me chamo de Rafa, né? Ela acabou se tornando uma amiga minha. Ela falou, Rafa, eu tenho que colher uns exames, mas a minha menstruação não desceu ainda, então, você acha que eu colho quando? Assim, ela nem pensava que ela estava grávida. Eu falei, faça um beta. Olha. Faça um beta. E depois você me fala. E ela veio gestante. Ai, que legal. E aí, assim, eu fico até arrepiada, porque, assim, o caso dela é um milagre. E aí, ela foi,
quando ela engravidou, ela foi comigo, eu não faço mais pré-natal, mas ela passou no consultório, eu falei, olha, agora o objetivo é levar a gestação o melhor possível e evitar uma cesárea. Evitar uma cesárea, no caso dela, seria importante porque a pelve dela era muito cheia de lesão, tinha distorção de anatomia, então poderia ser uma cirurgia complexa que não é qualquer cirurgião que ia saber fazer. Então, mandei ela para fazer pré-natal com uma pessoa da minha confiança, especificamente, que caso evoluísse para uma cesárea, ela tivesse um suporte melhor. Que não é todo mundo que sabe operar paciente com endometriose. Ela ganhou o neném dela, parto normal. Que bom. Hoje o neném dela deve ter 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. E ela deu o testemunho dela, já. E a ressonância dela pós-parto é uma coisa assim, modificou assim, os ovários dela, tão lindos. Claro que voltou, né? Ela ainda tem alguns focos, os ovários dela são medianizados, que a gente fala que é aquele ovário repuxadinho para trás por causa das aderências. Mas é uma paciente que hoje, ela tem o filho dela. Olha. Ela melhorou significativamente depois da gestação. E hoje em dia ainda tô com ela. Ela ainda é minha paciente, né? Ela tá pra voltar lá e ela é um milagre. Então, esse caso me marcou, porque assim, ela já tinha perdido a esperança, sabe? Na verdade, ela não perdeu a esperança, mas ela estava triste porque ninguém dava esperança pra ela. Desacreditada, né? Que acho que é importante quem tá escutando a gente, né, ouvir isso. Ela assim, é uma pessoa, mas ela era assim, pensa numa pessoa disciplinada. Não pode comer, malhar, e era assim. Como diz o outro, ela fez a parte dela, Deus fez a... Deus deu um milagre, mas porque ela mereceu, Mereceu, que ela fez a parte dela, né? Aí. O possível a gente Essa faz. é uma paciente marcante minha. Que legal. E é um grande prazer pra mim quando eu recebo mensagens delas no Instagram, às vezes. Doutora, eu tô grávida, eu não voltei porque estou grávida. Legal. Tanto as com SOP quanto com endometriose, assim, tem um bom nível de pacientes, assim, de números, um N meu bom de pacientes que conseguem engravidar, elas mandam notícias, porque como eu não faço pré-natal, elas falam, depois que eu ganhar eu volto lá. E a gente gosta de saber esse feedback, né? É uma alegria pra gente. Eu fico super feliz. Que bom. Isso é uma coisa que me traz felicidade mesmo. Fico muito feliz, Rafa, né? Obrigada por contar esse testemunho, né? Aí do seu consultório, porque com certeza também as mulheres que estão ouvindo aprendem. A gente aprendeu aqui também a questão de quando começar o cuidado, que não é na menopausa, é bem antes, né? Também ficamos sabendo que você já atende a partir dos 14 anos. Isso é importante. Né? Prevenção, cuidado desde cedo. E é isso. Muito obrigada. Acho que a gente fez um compilado bom, né, da saúde da mulher. E eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Desculpa não ter aceito da primeira vez. Imagina. Mas agora eu acho que era um momento bom, porque quando a gente volta da maternidade também, quando as coisas começam a voltar pro lugar, a gente quer. Sim. A gente quer voltar, né? A gente quer falar. E eu gosto muito de falar sobre ginecologia. Ver essa força também, assim, a maternidade traz uma coisa diferente pra gente, a gente muda, né? A gente muda e a gente enxerga a mulher como de outro jeito, né? Quantas vezes eu via pacientes minhas pós-cesárea, pós-parto normal, né? E a gente tinha uma abordagem, depois você vira mãe e tem outra. É verdade. Eu a mesma coisa com a dor. Quando eu passei pela dor, antes da dor uma coisa, depois da dor eu falei, opa, é diferente. Exatamente. Mas muito obrigada. Tá precisando de mim, estou à disposição de vocês. E você também já tá na hora de voltar, viu? Tô. Você não acha que eu esqueci, não, que já passou do seu prazo. Eu preciso. Tá bom? Gente, muito obrigada. Acompanha, tá? Depois nas redes sociais. A gente também vai estar no YouTube e também no Spotify, porque a nossa correria, a mulher desse século, né? A mulher contemporânea, a gente faz tudo e aproveita para escutar. E aprender mais um pouquinho, né? Gente, obrigada. Tchau, beijo, obrigada. Tá? Tchau, tchau.